meu povo! Estamos começando agora mais um episódio do Atabaque Podcast. Hoje a gente está aqui com a Maria Clara, que é restauradora e conservadora de bens culturais, católica, kardecista e umbandista também. Maria Clara, muita luz, muito obrigada pela Patrícia. sua presença. Obrigada. Tenho certeza que esse episódio vai ser sensacional. Vai ser ótimo. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Me conta aqui, como que você começou na Umbanda? É sempre a nossa primeira pergunta. Assim, a Umbanda, eu tenho uma relação com a Umbanda de muito afeto, assim, de muita fraternidade, porque o meu pai, ele é umbandista, sempre foi umbandista, e eu sempre fui com ele, tanto meu pai quanto a minha mãe. Minha mãe também trabalhou na Umbanda há muitos anos, e eu fui levada De criança mesmo? desde criança, para o terreiro. E tive uma relação assim, com o espaço, né, religioso, tanto com a espiritualidade, tanto com a materialidade das coisas, do ambiente religioso, né, as imagens, assistência, tá naquele contato ali, né, entre o espaço sagrado da gira ali e a assistência. Então, eu sempre sentava na portinha, ajudava nessa mediação. Então, a Umbanda sempre foi muito significativa, assim, na minha vida. Legal. Aqui em Santa Luzia mesmo? Sim, aqui em Santa Luzia. Nós frequentamos alguns terreiros em Belo Horizonte também. Sim. Mas depois de um tempo, meus pais mudaram, né, para cá. E aí foi ficando difícil o transporte para BH. E aí meu pai acabou achando uma casinha por aqui. E a gente frequentou lá durante muitos anos. Até a minha adolescência, assim, eu frequentei a Umbanda. Ah, sim. E depois parou? Você... Eu tive uma fase, assim, uma fase meio que de curiosidade, de descoberta, assim, de outras religiões. E aí, meu pai e minha mãe sempre me conduziram num caminho religioso, mas ao mesmo tempo que eles me davam liberdade para entender outras religiões. E minha mãe, quando eu era criança, minha mãe e meu pai me levavam com eles, porque eu tinha que ir, porque eu estou debaixo da asa deles, e eles tinham que me ensinar um caminho, um caminho de fé. Então, o caminho que eles me ensinaram foi a Umbanda. E aí, quando eu chego na adolescência, aquela fase chata de menina questionadora, às vezes com umas perguntas capciosas e tal, e eu não encontrei muitas respostas e quis novas respostas sobre o mundo dos mortos, sobre a própria figura divina. Sim. Eu queria entender mais sobre esses processos. E aí eu acabo migrando para outras religiões. Então, através de coleguinhas de escola, com amizades assim, do bairro, eu fui adentrando em outros espaços religiosos. Então, cheguei a frequentar a igreja evangélica, fui em muitos cultos, adorava o ministério de dança, sempre achei muito bonito, mas nunca batizei. Gostava de escutar as partes bíblicas, né, a leitura, a pregação. E fiquei por ali um tempo rodeando, gostava muito de escola dominical, fazia muitas perguntas para as mocinhas lá que ensinavam, que davam as aulinhas. Eu era bem maldosa às vezes. Tipo assim, por que Deus criou o mundo em 7 dias? Meu professor de biologia falou que foram 7 períodos de 1000 anos. Tipo umas coisas assim. Eu tinha umas polêmicas. Umas perguntas polêmicas, assim, meio desafiadoras pro pessoal. Mas aí também foi uma fase, passou. Aí depois eu fui para a religião católica, eu ia sozinha para o catecismo. Eu acho que eu fiz uns 3, 4 anos de catecismo, não fiz primeira comunhão. Que interessante. Não fiz primeira comunhão. Eu não sei se já rolava no bairro alguma questão em relação aos meus pais serem umbandistas e eu ser uma menina meio avulsa que frequentava tanto o circo bíblico, porque aí eu comecei a frequentar circo bíblico também, e depois a Umbanda. Então, e depois o catolicismo, de fato, ia à igreja, ia no catecismo. Então, eu não sei se foi alguma coisa, foram me encostando ali, mas eu ia todos os sábados e eu nunca estava pronta para fazer primeira comunhão. Olha só. E aí, acabei dando uma cansada também, apesar de ter aprendido muito sobre o rito, muito sobre os paramentos litúrgicos, que eram coisas que hoje fazem parte da minha profissão, e que eram coisas que mexiam com o meu imaginário, né? Assim, então, eu queria entender
aquela simbologia da comunhão, eu queria entender o que eram aqueles paramentos, né? E hoje eu sei o nome de todos eles, assim, eu sei tudo que serve, porque eu trabalho com eles o tempo inteiro. Então, eu tive essa fase na Igreja Católica e essa fase na Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica eu nunca mais retornei. Sim. E aí, a partir do momento que eu entrei na universidade, que eu fui tendo um pouco mais de consciência, de consciência de classe, a religião evangélica ela ficou para mim lá bem distante, bem distante, assim, com as convicções que eu fui construindo ao longo da minha trajetória de vida, assim, das coisas que eu acredito, da posição social em que eu me encontro, a religião evangélica nesses aspectos, e até pela minha orientação sexual também, ficou em um outro lugar. Sim. O catolicismo não tem como desvincular, porque é a minha profissão, né? Eu trabalho com arte sacra, então eu estou o tempo inteiro lidando com padres, com seminaristas. Hoje não tanto, porque eu trabalho eu sou restauradora da MEJUD, né? Trabalho no Tribunal de Justiça, mas em alguns outros momentos eu dialogo muito com essas figuras, sim. E tenho total respeito e uma relação boa também, assim, de trabalho, né? E tudo. Como que você chegou nessa profissão? Como que você chegou a ser restauradora? Porque pelo que você está falando, você já foi sendo levada, né? Já tinha uma coisa te levando ali para dentro. Eu acho que o congá, assim, ou o espaço religioso mesmo do terreiro, sabe? As imagens, as representações dos orixás. Aquilo já te chamava? Já me chamava atenção. Eu já tinha... Você já tinha uma alma de artista também? Assim? Eu já tinha uma função de limpar, eu já tinha uma responsabilidade. De estar perto delas. De limpar, de auxiliar numa decoração de festa. Então, eu acho que o primeiro momento, acho que mais do que na Igreja Católica, esse momento de relação com as imagens, com a materialidade, ela se dá na Umbanda. Entendi. Eu já tinha esse olhar, essa sensibilidade para perceber esses objetos religiosos, sabe? E aí você escolheu isso? Você foi escolhida? Como que foi? No primeiro momento, quando eu tinha que decidir lá o que eu ia fazer para o vestibular, eu tentei História no primeiro ano. Porque eu também queria já ir por esse lado, assim. Sempre gostei muito de cidades históricas, sempre gostei muito do período barroco, do rococó, sempre mexeu com o meu imaginário. Sim. E aí, eu tentei História no primeiro momento. No ano seguinte, abriu a turma de conservação e restauro na UFMG. E eu já tinha passado anteriormente para o restauro na FAOP, em Ouro Preto, para nível técnico, né, nível médio. E aí eu não pude ir para Ouro Preto, tinha grana, condição difícil, não rolou. Aí eu demorei um tempo para poder passar no vestibular. Sim. Dificuldade, aluno de escola pública, né, tem que correr atrás do prejuízo. E aí eu comecei a fazer o curso de restauração, né? Que é a conservação e a restauração, que é essa área do conhecimento que protege os bens culturais, né? Preserva os bens culturais. E eu me especializei nessa área, né, de arte sacra. Atualmente eu não trabalho diretamente com esculturas no meu trabalho fixo, né, no Tribunal de Justiça, trabalho com a memória do Judiciário Mineiro, mas eu tenho um ateliê em casa, que eu pego obras de pequena e médias dimensões, e aí eu trabalho com... Aí meu momento de estar em contato, assim, né, com a religiosidade, com as comunidades. Me explica aqui melhor o que é ser restauradora do Tribunal de Justiça, para explicar melhor para as pessoas. A restauração do Tribunal de Justiça, ela consiste na preservação, na proteção, na salvaguarda dos objetos que fazem parte da história do Judiciário Mineiro. Então, a gente cuida lá de documentos, a gente cuida de artefatos, objetos históricos que pertenceram a juízes, desembargadores, a essas figuras
do judiciário. Entendi. E é um acervo bem rico, assim, bem interessante. Entendi, que legal. E aí, dentro dessa parte, que aí você tem o seu ateliê, você tem lá, e aí você cuida mais das imagens. Você já cuidou de alguma imagem de terreiro? Já, eu Porque já a gente pensa restaurador, a gente só pensa em igreja. Sim. Né? E imagem de santos católicos. Exatamente. E até dentro da academia mesmo, a gente não tem uma vertente que trate das imagens de terreiro. Olha só. A minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa ao longo da minha graduação, na iniciação científica, são imagens em gesso. Então, eu estudo as imagens do final do século XIX e início do século XX, que é uma transição de suportes. O que seria esse suporte? É o material que essas imagens eram feitas. Sim. Então, por exemplo, as esculturas elas eram feitas em madeira, a grande maioria. Em madeira, em barro, né? Terracota, às vezes até em marfim, quando era um material mais nobre. E aí, em um determinado momento, essas imagens começam a ser fabricadas em série. E isso também está ligado a esses momentos, ao momento de transição do país, pós-abolição da escravidão, a proclamação da República. Então, começa a ter um movimento de mudança mesmo social, econômica. E essas imagens elas começam a ser popularizadas para que as pessoas tivessem acesso. E isso se dá tanto no ambiente católico quanto nos terreiros de Umbanda, né? O mito a gente pode dizer que a academia chama até de o mito da origem da Umbanda, né? Sim, se é nesse momento do final do século XIX para o século XX, ou se é de uma ancestralidade ainda anterior. Sim. Então, tem essa discussão. Mas, nesse momento, consolida-se essa trajetória das esculturas e que dá economicamente às pessoas possibilidade de ter um santo de devoção em casa, né, feito de formas em série. Sim. Lá no nosso terreiro tem uma Iemanjá enorme, que depois eu quero que você até vá lá conhecer. Ela é uma Iemanjá enorme que foi de um tio da minha mãe Carmen. A minha mãe Carmen é de 1950, então é do tio dela. É um dos primeiros terreiros lá de Betim, se não for o primeiro, que eles faziam uma festa de Iemanjá, levava esse Iemanjá para a Várzea das Flores, fazia toda uma festa lá na beira da água, e eu sei que essa Iemanjá é de lá. Depois que faleceu os tios todos, né? Essa geração toda, uma prima dela doou para nós. Ela é linda, enorme. Que legal. Bem grandona, assim, pesada, fica lá no cantinho. Mas tá super desfazendo mesmo a pintura. E ainda tem gente que fala que eu tenho que pintar ela. Só que eu não tenho condição nenhuma de pegar tinta e pintar e fazer. O pezinho dela, assim, já tem vela queimada, né? Já queimaram. Tá bem feinho, assim, embaixo. A gente tenta deixar ela limpinha, mas dá pra ver que ela precisa, assim, sabe? Mas eu não tenho coragem de mexer, né? Sim, a gente esbarra muito nessa questão, né, das pessoas, às vezes, que têm um gosto pelas artes e acabam fazendo restaurações. Tem que ter noção. Acabam fazendo restaurações que, às vezes, não vai melhorar a obra, às vezes piora a situação, né? Porque aí acaba sendo uma intervenção que vai danificar a obra em vez de conservá-la. Mas os aspectos gerais assim, da conservação e restauração das imagens né, das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, né, dos orixás, das próprias entidades, ela está muito ligada também com a questão do uso e da função dessas imagens. A Igreja Católica, o máximo que a gente tem de deslocamento dessas imagens no espaço religioso é um andor, um toque do fiel no pezinho, na mãozinha, né? É esse máximo. Agora, já nas religiões de matriz africana, essas imagens, elas têm uma outra tipologia de uso, né? Eu já vi imagens no terreiro serem enfeitadas, receberem sainha de papel crepom, entendeu? Ter essa propriedade de colocar uma vela mais próxima da imagem. Banhos. Exatamente, banhos, uma série de... né, o espaço ali
às vezes vai ficar no chão, vai ficar dentro da água, né? Às vezes né, passa ligada por muita fumaça, por muita fuligem. É uma relação de uso e função diferente do espaço católico, né? O espaço religioso umbandista, do candomblé, ele tem esse outro viés. É. E a conservação e restauração ainda não deu conta disso, porque a gente tem pouquíssimas discussões sobre esse tema. A gente tem pouquíssimas discussões de critérios de restauração para essa tipologia de imagem dentro dos terreiros. A gente não... É um assunto muito... Eu espero conseguir estudar no doutorado. Alguma coisa do tipo, assim. Porque existe uma necessidade de se preservar, sim, mas também respeitando o uso da imagem num ambiente sagrado, né? Como que ela vai estar exposta ali, aonde ela vai ter que caminhar, se ela vai ter que ficar no chão, se ela vai ter que ficar na água. Se vai ficar no tempo, se vai ficar dentro da tronqueira, a gente não sabe, né? Então, toda essa questão mesmo da materialidade do uso, da função mesmo. É interessante você falar isso. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, né? A gente usa a imagem ali no trabalho e faz e leva mesmo para o momento da festa, da celebração. E é importante também pensar nisso. Eu já vi imagem de Iemanjá maravilhosa, grande assim. Nós ganhamos uma imagem dessa. Uma pessoa, na época, a gente não sabia. Hoje a gente já sabe, né? A gente apanha a ver só. Aí levamos pra praia para dar um banho de mar na imagem de Iemanjá, para ela ficar consagrada, com o axé do mar e tudo mais. O que aconteceu? Acabou, né? Acabou com a imagem. O sal acabou com a imagem, ela ficou toda porosa, não tem mais cor, perdeu a cor, foi toda porosa, assim. E aí ficou até... parecendo que foi feito uma arte, assim, de propósito, sabe? Ela cheia de buraquinhos. Arte contemporânea. Mas a gente não pode ficar fazendo isso. Realmente, porque... por mais que seja acessível comprar hoje uma imagem de preto velho, ela tem uma história também. Exatamente. E aí é melhor eu deixar aqui essa preto velha num lugar resguardado para continuar essa história ali. Essa foi a minha primeira preto velha, tem uma história. Do que eu ficar pondo ela também num monte de coisa, celebração ali, para poder... E perdendo isso, né? Sim. A gente arrumar outras formas de celebrar. E a gente trabalha justamente para preservar essa materialidade dos objetos sagrados, independente do espaço religioso que ele ocupe. A gente tenta também conciliar com as devoções, os ritos imateriais, porque uma coisa completa a outra. Então, assim, o profissional conservador restaurador, ele pode, por exemplo, pensar num verniz, numa camada. Água é sempre um problema para qualquer bem cultural. Mas a gente pode tentar soluções para que as ações continuem sendo feitas e o bem seja preservado. Então, a gente também, eu acredito que existem esses desafios, né? Que a gente precisa refletir sobre a materialidade e a imaterialidade das tradições, assim, das comunidades de terreiro, sabe? Sim. Tem uma diferença essa restauração? Porque, por exemplo, eu sei que a restauração vai mexer em cima de uma pintura que já tem. Qual que é essa diferença dessa criação para restauração, da conservação? Tem diferença isso? Tem. A conservação, ela tem como objetivo... estabilizar os danos, né? Então, se tem, por exemplo, uma tinta soltando, que a gente chama de desprendimento de policromia numa peça, a gente vai colar ali, vai colocar um adesivo para segurar e aquele problema não persistir, não continuar. A restauração, ela consiste num tratamento mais completo, que é de tratar essa lacuna, tratar essa área de desprendimento da tinta de perda. Então, assim, de um modo mais simples, seria basicamente isso. Assim. Então, a restauração ela vai dar uma integridade estética, física, às vezes, para o objeto, né? Visando essa questão visual mesmo. E a conservação vai mais estabilizar as deteriorações, as patologias que o objeto tem. Ah, sim. Interessante. E qual que foi, assim, o projeto mais significativo que você considera, xodó? Eu tenho tanta coisa legal que eu já fiz. Assim, conta então. Que eu gosto muito.
Eu fiz a restauração do Museu Mariano Procópio, tive lá em Juiz de Fora, tive a oportunidade de trabalhar na equipe, foi um projeto bem legal. E um dos projetos que eu trabalhei que mais me impactou foi trabalhar com as comunidades, né, com o acervo das comunidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, a gente trabalhou pós-rompimento, foi montada uma equipe lá em Mariana, e a gente trabalhou salvaguardando, tirando as imagens das paróquias, do rejeito mesmo, junto com a equipe de arqueologia. Pesado? Pesado. E aí a gente retirava essas imagens da lama, do rejeito, e levava para um espaço de guarda. Esse foi um dos trabalhos mais legais assim, que eu fiz, e mais doloridos também. Vocês porque conseguiram? Foi um acervo muito impactado. Aí nós fizemos inventário e projeto, e hoje ele está sendo restaurado por uma equipe de restauradores também, atualmente. E a gente fez esse processo de montagem da área de guarda, né, que a gente chama de reserva técnica. Esse espaço de guarda para acondicionar, controlar a umidade e temperatura, né, com ar-condicionado, tudo direitinho. E a gente guardou elas e hoje elas estão sendo restauradas para serem devolvidas à comunidade. Então, tem muitos anos já esse processo, né? É um trabalho muito a longo prazo, assim. Fiz a restauração do presépio Pipiripau também, participei da equipe. Foi muito gratificante. Trabalhei com educação patrimonial no Museu Abílio Barreto, em Belo Horizonte. Eu tenho uns trabalhos assim que eu sou bem... Trabalhei no SECOR, que é o Centro de Restauração que dá apoio para o UFMG, para o curso de restauração na Belas Artes acontecer. Trabalhei lá também. Então, fiz imagens de gesso lá também, que hoje é o suporte que eu mais trabalho. Faço madeira, faço porcelana, faço alguns outros materiais, mas pintura também eu faço, mas o gesso, caquinhos, assim, imagens que se quebram, que fragmentam. Geralmente o pessoal me procura para poder restaurar e remontar. Eu tenho feito muitos trabalhos nessa linha, assim, de imagem que cai de andor e quebra. Inclusive, atualmente fiz os Arturos, né, a comunidade dos Arturos. Fiz a padroeira deles, a Nossa Senhora do Rosário, que foi uma baita responsabilidade. Eu vi isso, eu achei maravilhoso. Eu ia até te perguntar disso também. Porque eu assisti o seu vídeo lá com a comunidade do Palmital, né? E que você levou a Nossa Senhora da Penha. E contou um pouquinho lá da história dela e agradeceu por ela ter ficado na sua casa, né? Eu falei, gente, imagina eu com a santa na minha casa. Eu ia bater muito papo com ela. Ia bater papo, ia pedir as coisas, ia conversar, e você ter essa bênção, né? De ter uma imagem tão forte dentro que da nossa casa. Porque para nós, a gente que tem fé, né, no sagrado, nas deidades, nas divindades, nos santos, nos anjos, em tudo, ali tem essa força, essa conexão, não é só uma imagem. Sim. E aí você ter isso dentro da sua casa é muita bênção. E você fica lá, você fica conversando. Fico, eu geralmente antes como de é que é sair, ter santo tão lindo dentro de casa? Eu tenho vários, né? Eu tenho várias iconografias lá, assim, que eu tô trabalhando concomitante, assim, uma peça e outra. Aí, geralmente, eu vou todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu vou lá, peço uma bênção e vou, abençoada. Que lindo! Saio de casa abençoada já, assim, pelas imagens. E a imagem de Nossa Senhora da Penha foi um trabalho bem legal, assim, que eu tive a oportunidade de fazer. Muito com sentimento de gratidão, assim. Eu queria dar uma contrapartida para a comunidade, de tudo que a comunidade me proporcionou no período que eu estava fazendo minha graduação. Tanto algumas frequentadores, né, fiéis da Penha, da comunidade da Penha, quanto da Nossa Senhora da Paz, né, eram grupo de oração. Elas organizaram rifa, organizaram sorteio para poder arrecadar dinheiro para que eu pudesse comprar meus materiais e fazer a graduação. Então, eu tenho muito sentimento de gratidão pela comunidade. E aí, eu resolvi dar esse presente, que foi o restauro da imagem de Nossa Senhora da Penha. E foi muito gratificante fazer. Foi um trabalho bem difícil. Eu demorei 5 meses para poder fazer. Foi bem puxado. Mas por que estava difícil? Porque ela tinha uma camada de tinta. Em algumas áreas, era até tinta automotiva. Muito difícil de remover. Então, eu tive que usar vários solventes fortes, assim, aromáticos, né, tóxicos, para poder conseguir fazer a remoção. E a camada original
estava intacta. Nossa! Então, eu consegui... Em alguns pontos, eu tive que fazer uma apresentação estética, assim, que é tampar com um pouquinho a mais de tinta, algumas áreas de perda. Fiz umas reintegrações, mas no total, assim, a camada original estava muito preservada, estava muito boa. E é uma imagem de 40 anos. É uma imagem que nós acreditamos que ela tem mais, porque ela foi doada por um grupo de congadeiros, né? Que é uma coisa também que a gente precisa investigar. Porque ela tem uma base ali, as características dela remontam já à década de 40, também década de 50, assim, de circulação de imagens de gesso, sabe? Então, ela é uma coisa também a se pesquisar. É interessante a gente pensar isso aqui em Santa Luzia, porque, pelo menos eu, na minha inocência, assim, o meu pensamento vai direto na matriz. O que a gente tem de histórico está na matriz de Santa Luzia. E aí você vê que na paróquia no Palmital, a gente tem uma imagem que é tão rica, né? Com mais de 40 anos de história, que já vem de uma cultura toda do Congado, e tem todo mundo ali envolvido, e tem esse processo de restauração. O tanto que é bacana para expandir a nossa consciência mesmo da riqueza de Santa Luzia com esse processo. Muito legal. Santa Luzia são muitas, né? A gente tem uma diversidade cultural dentro do município muito grande, e que talvez não é tão explorada como deveria e como merecia também. Sim. Né? A gente tem uma variedade de artistas, de produtores culturais, né? Que têm trabalhos reconhecidos internacionalmente, né? Assim, Paulo Nazaré, a gente tem uma série de artistas muito importantes, né? Tanto na dança, né? A gente tem o jazz, né? Um monte de coisa assim, legal, academias de dança, grupos teatrais, né? Assim, muita coisa muito interessantes explorada, que podem ser explorados, né? No município. E quando a gente pensa assim, centro histórico, né? Santa Luzia vai para além das casas tombadas, daquele perímetro de tombamento ali, né? Que é uma parte, é um núcleo histórico muito importante e muito significativo também para a história mineira, né? Palco de revolução, tem um patrimônio histórico muito bem preservado, com algumas descaracterizações ao longo dos períodos, dos séculos, mas ainda muito rico e muito preservado. Tem uma imaterialidade, né? Procissões, né? Jubileu, uma série de ações que são muito significativas também. E tem essas comunidades, né? Que nascem nascem no distrito de São Benedito, que nascem nesses novos bairros, esses novos núcleos que vão se formando ao longo do tempo e que são patrimônio do passado recente, assim, que se a gente não pensa com uma cabeça assim de conservar e de preservar agora, a gente não vai ter história para contar às gerações futuras. Verdade. Então, por mais que não seja uma igreja edificada, né, com belas pinturas, mas é uma igreja que tem uma imaterialidade, que tem uma importância religiosa para a comunidade. Então, ela precisa também de um olhar, talvez não o olhar do patrimônio cultural, mas um olhar na questão social, na questão humana, né, do que essa comunidade faz uns para os outros, né, como essa comunidade se porta nessa questão do auxílio, da caridade, né, de ajuda às outras pessoas. Você entende isso? A gente estava falando dessa parte de ter a imagem sagrada em casa, né? E fomos indo. Mas você entende a sua mediunidade sendo trabalhada nisso? Eu acredito que sim. Eu entendo e percebo também. Percebe? Porque você falando, eu vou percebendo. Eu estou sentindo muito isso, assim. A sua mediunidade te levando mesmo, esse é o seu trabalho mediúnico, né? É fazer parte dessa história, fazer parte dessa restauração toda. Vai além de uma proposta cultural da cidade. Eu vejo que no astral mesmo já tem essa missão aí, e você sente, enquanto você está lá restaurando, quando você está no seu ateliê, você consegue sentir essa mediunidade? Sinto, inclusive, o meu ateliê, assim, é um lugar de muito respeito, assim. Eu não bebo lá dentro, não como lá dentro. Para além das medidas de conservação, tem essa questão dos objetos sagrados. Então, eu tenho momento templo. Eu tenho muito respeito e muito cuidado para lidar.
Independente se eu estiver lidando com uma comunidade católica, se eu estiver lidando com uma comunidade de congado, com uma comunidade de terreiro, eu tenho muito respeito para adentrar a esses espaços e só entro também se eu for convidada, né? Se me autorizarem a entrar. Eu só ponho a mão se me autorizarem a colocar a mão, né? A tirar de um altar. Então, eu tenho todo um respeito, eu peço licença, né? Porque um objeto não é meu, não é um objeto que é meu, que vai se tornar, né, uma propriedade, nem minha nem de ninguém. Ele é um objeto a serviço de uma religiosidade. Sim. E até mesmo o seu trabalho no Tribunal da Justiça, eu também vejo que seja um trabalho mediúnico. Na verdade, todo trabalho é mediúnico, porque a gente está aqui para servir. Sim. A gente aqui, falando de Umbanda, a gente fala aberto sobre isso. A gente está aqui para servir, para poder doar o nosso serviço, e cada um de nós vai vir com aptidão para um serviço específico, e a espiritualidade precisa que a gente faça aqui no material, né? Então, o exemplo da Maria Clara, eu vejo que é um exemplo, gente, de mediunidade sendo utilizada fora de terreiro, fora da gira ali. Eu sou médium, agora eu tenho que incorporar, dar passe, abrir um terreiro, fazer preceito, fazer isso e aquilo, para trabalhar a mediunidade. E não é, né? Ela faz um outro trabalho, que não é esse, é o trabalho dela, é a profissão dela, mas ali a gente vê, pelo que você está falando, todo um trabalho mediúnico sendo desenvolvido, porque não tem como você não ter uma inspiração divina, você não ter algo acima ali da sua cabeça, quando você está na sua casa com uma imagem de mais de 50 anos de uma egrégora, de uma comunidade de fiéis, olhando para aquela imagem e depositando toda uma vibração de luz e de bênção. Se você não tiver com a cabeça muito na linha, muito concentrada, a responsabilidade é muito grande. É uma responsabilidade de dar um passe errado também, né? Porque uma vibração que não é legal. Uma vibração que, se não tiver legal fazendo isso, então a gente vê aqui, né, uma outra forma de mediunidade. Você já recebeu, não sei se você é aberta a falar, alguma mensagem, alguma intuição, alguma coisa nesses momentos que você está ali, que você sente que você está sendo guiada? Alguma mensagem não, mas eu acho que a minha mediunidade de intuição, assim, é algo que funciona em alguns momentos. E às vezes eu dou uma parada, assim, eu tento processar aquilo que me veio na mente, sabe? Às vezes dou um telefonema, me vem alguma pessoa na cabeça, assim, aí eu vou dar um telefonema para saber como é que a pessoa tá. Tem algumas coisas que já aconteceram ao longo desses anos da minha trajetória. Conhecer pessoas também acredito que a espiritualidade coloca pessoas no nosso caminho, assim, que acabam virando amigos, né? Virando uma pessoa que você tem, que num momento de dificuldade você consegue ter um acolhimento. E a inspiração para realizar o trabalho, ela é algo que eu acho que está muito nesse campo, assim, das coisas boas mesmo, porque como é um trabalho prático, é impossível eu, por exemplo, desempenhar esse trabalho num dia que eu não estou bem. Isso. Num dia de que eu estou meio deprimida, não tem como. É erro na certa, é problema na certa. Então, assim, eu preciso estar bem, eu preciso estar animada para poder conseguir executar os processos de restauração. Né? Não é uma coisa assim que dá para fazer qualquer dia, não é uma coisa mecânica que às vezes você senta e digita assim e resolve. E depois altera. Não tem como. Então você precisa estar bem também. Isso que você falou da cabeça alinhada é realmente isso. Assim. Precisa estar bem para poder conseguir desenvolver uma tarefa adequada, assertiva. Que de muita responsabilidade. Sim, muita responsabilidade. Muita mesmo. Então, aqui, você saiu um tempo de terreiro, seus pais te levaram, te conduziram, depois você escolheu os seus outros caminhos e passa essa história toda bonita e retorna para o terreiro agora, pelo que você estava me falando esses dias. Como que é isso? Como que é esse seu retorno? Eu tive uma fase que assim que eu saio da Igreja Católica, eu fico um tempo sem religião, e aí quando eu já estou caminhando lá pelos 19, 20 anos, eu conheço o kardecismo.
E aí, por questões de mediunidade, por questões de necessidade, não vai pelo amor, vai pela dor, eu acabei ficando no kardecismo mais de 10 anos. Então, eu fui palestrante, trabalhei na porta do tratamento espiritual, organizando tratamento espiritual. 10 anos na mesma casa? Mais de 10 anos. Eu acredito que não. Frequentei algumas casas, assim, e depois me fixei numa casa específica aqui em Santa Luzia, onde eu trabalhei durante muitos anos. Fui tarefeira de rua, fiz muitas coisas. E aí chegou um determinado momento da minha vida, que foi um momento de muita mudança. Assim. Eu descobri uma doença autoimune, que eu sou celíaca, não como glúten, enfim. Eu fiquei muito doente, foi uma transformação de vida, assim, de hábito muito grande, que me impactou profundamente. E eu comecei assim que eu comecei a tratar dessa doença, foi como se tivesse tirado um véu, assim, da minha visão. Assim, clareando a minha visão. E eu cheguei... Nesse determinado momento, eu tive um término de relacionamento, depois eu rompi com o kardecismo e comecei e voltei para a Umbanda. Fechou um ciclo. Fechei um ciclo. E aí, esse momento que eu retorno para a Umbanda é como se fosse um momento de reencontro, assim, com a minha família, com a minha ancestralidade. Eu relembro meus avós, eu relembro meus tios, meu irmão, então, meu irmão que faleceu. Então, eu tenho toda uma questão, assim, de quando eu estou no terreiro, de me rememorar essas coisas boas que eu vivi na infância, na juventude, de apanhar uma folha de café para cobrir o terreiro numa festa de preto velho. Então, essas pequenas coisas, assim, o cheiro da pemba, o cheiro da defumação, tudo me remonta a momentos muito bons da minha vida. Legal. E eu me senti... após ter passado toda essa fase de dificuldades que eu passei, principalmente por conta da questão da saúde, que é uma coisa que abala muito o emocional, eu saio dessa fase e entro nessa fase em que eu sou acolhida. E eu sinto um acolhimento. A Umbanda é tudo de bom. Eu sinto um acolhimento, uma caridade para comigo, sabe? Da religião comigo. Lindo. Então... tem sido muito gratificante. Eu ainda não trabalho na Gira, mas eu tenho buscado conhecer algumas casas, mas já me fixei em uma, que é próxima da casa dos meus pais. Sim, que é próxima da casa dos meus pais. É uma casa muito séria, tem um pai de santo muito sério, muito responsável, tem bons médios, ambiente, é um ambiente de respeito, de caridade, de acolhimento, e aí eu tenho me fixado lá. E tenho procurado também estudar, conhecer mais, né? E até fazendo esse nicho, como eu já citei aqui, com a questão do meu trabalho, com a questão da minha pesquisa, e de repente conseguir levar essa como contribuição mesmo para a nossa comunidade umbandista. Eu consegui ótimo. deixar alguma coisa... alguma contribuição nesse sentido da pesquisa, né, da identificação das origens. Eu penso muito em trabalhar essa área, sabe? Não, é um trabalho maravilhoso. Até essa sua fala, eu acho que já vai ajudar bastante, quando você já falou a questão da conservação. Sim. Porque, sem querer, querendo, a gente passeia com a imagem no terreiro todo mesmo e faz uma coisa ou outra que talvez a gente pode repensar algumas coisas assim, pelo valor mesmo que elas têm, simbólicos para nós, o valor ali de herança de família, né, e tudo mais, e isso aí já é um serviço maravilhoso. Você pode então trazer para a nossa cultura. Eu tô no espaço e tô observando todas essas coisas o tempo inteiro. Legal demais, eu nunca pensei por esse lado. Além de tudo, essa questão dessa renovação em mim mesma, assim, do meu contato com a ancestralidade, é o que a Umbanda tem. Sim, acolhimento, parece que você tá na casa da avó de novo, do vô de novo, né? O que tem me somado nesses momentos difíceis. Eu assumi um relacionamento homoafetivo, né? Depois de ficar muitos anos, tive alguns relacionamentos, não assumi, e aí perdi pessoas interessantes e boas na minha vida por não assumir. Aí tive um relacionamento heteronormativo, assim, casei, aí terminei, né? Deu certo até onde deu.
separei e depois de um tempo assumi um relacionamento homoafetivo. Então a gente lida com essas duas faces, assim, né? Da questão de ter uma relação homoafetiva e de ter uma religião, né, que é marginalizada por muitos, é apontada por muitos. Inclusive, no meu trajeto que eu saio da casa dos meus pais para ir para o terreiro, Sim. eu percorro um quarteirão, assim. Sim. E aí, nesse trajeto mesmo, um dia eu fui abordada por uma senhora que falou comigo, você tá com guia? Você tá indo lá? Não vai, não. É uma senhora que já te conhecia. É, uma senhora que já me conhecia. Não vai, não, você vai acabar com a sua vida. Nossa. Eu tô indo rezar, vou rezar pra você. Eu falei, eu vou rezar pra senhora. Meu pai falou, a gente vai rezar pra você também, pode ir tranquila. Então, assim, a gente lida com essas questões de preconceito o tempo todo. E eu ainda tenho o privilégio de ser uma mulher branca. Sim. Se eu fosse uma mulher preta, eu acho que seria uma dificuldade ainda maior. Porque o privilégio branco ainda te dá... passa um pano para muita coisa, né? Então, eu acho que se eu fosse uma mulher preta, bissexual e macumbeira, eu acho que ia ser muito mais... combo perfeito. Eu acho que ia ser muito mais difícil. Sofrer um preconceito, e talvez eu não daria conta emocionalmente, sabe? Porque passa por essas questões, né, também. Esses 3 pontos que você falou, né? É um combo perfeito para sofrer preconceito. Infelizmente, essa que é a realidade. Mas... quanto mais a gente também assumir isso e tá ali, né? Porque por mais que fora tenha esse caos todo que a gente tem que saber lidar, e as pessoas vão ter que também saber lidar conosco, dentro da Umbanda, eu acredito que você tem esse acolhimento diferente, só pela forma que você falou, que você chegou lá e lembrou da sua infância, da folha do café, e do vô, da avó. A Umbanda, ela traz isso, né? Sim. De você entrar lá e sentir essa sensação de ser da tribo, do pertencimento, quando você encontra o seu terreiro com a sintonia, né? Aí você vai achar a sua família espiritual. Então é como se você estivesse realmente indo na casa da avó, na casa do vô. E até essa questão mesmo de orientação sexual, a Umbanda, ela não tem esse apedrejamento pelo que você quer fazer e tal. E pelo contrário, né, tem um acolhimento ali também. Acho que por isso muitas pessoas se sentem até curiosas em conhecer por esse ponto. E é o lado bom, né? Mas o que eu sempre entendo, a gente sofre o preconceito e muitas questões, mas eu entendo também que é importante a gente bater o pé no chão cada vez mais e se assumir macumbeira mesmo, que eu acho que é essa postura, que é igual você falou com a mulher, eu vou rezar pra você também. Você reza pra mim, eu rezo pra você, mas você não vai me impedir de ir ali, que eu tô afim de ir, só porque você não tá gostando de saber que eu vou ali, né? Então, porque eu falo muito isso, assim, eu não tenho que ter vergonha da minha Umbanda, não tem que ter vergonha de Exu, de Preto Velho, de Caboclo, nem nada, porque na hora do perrengue, são eles que estão conosco, né? Exatamente. Na hora do perrengue, do aperto, naquela hora da dor, do sofrimento, que você tá pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, a gente vê que são eles. A gente sente um amparo, A gente sente o amparo deles, então... É isso, e a gente não tem que ter vergonha mesmo de nem essa preocupação de que vão pensar, o que vão... Se eu tô falando, não é nem pra ela, tá, gente? Porque eu sei que você é muito bem resolvida nisso. Mas, às vezes, ainda aparecem pessoas assim perto de mim. Eu fico com medo de ir na Umbanda, eu não sei, depois alguém pensar alguma coisa, isso e aquilo. Eu acho isso tão pequeno, porque o amparo, o amor, a energia, o negócio lá é tão bom, que você fica assim, que eu vou preocupar... Às vezes é necessário ir para conhecer, para quebrar essa barreira, né, existente, assim, que está relacionada com, às vezes, né, com falas inadequadas de que Exu é demônio, de que, né, e todas essas questões que a gente já está cansado de ouvir. Então, eu acho que conhecer já é um primeiro passo, né, para que as pessoas entendam e não critiquem sem saber o que é, sem adentrar um ambiente desse, né, com respeito. Quando a gente está na ignorância, qualquer coisa que falar vale, né? Vale, então, exatamente. É mais fácil continuar na minha ignorância e falar, me falaram que Exu é diabo, não quero saber. Né? É mais fácil do que eu procurar saber o que é antes de eu virar para alguém e falar, você vai acabar com sua vida se você for ali, porque eu sei que me contaram. Não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Exatamente. Realmente, muito,
Muito bom, interessante. Tô amando esse episódio. Então, já vou avisando, gente, que ela tem que voltar. A gente já tá aqui, ó. Já vai virar sócia do Atabaque Podcast. Tem muita coisa para trazer para nós. Inclusive, a gente já tá pensando aqui na minha cabeça sobre altar em casa. Vamos falar sobre isso, assim. Eu tenho o meu. Imagina tem uma Iemanjá lindo. Tem uma Iemanjá maravilhosa lá na água, com as conchinhas, com a estrela do mar. Aí você acaba aqui com a gente, curiosidade, né? Porque a pessoa fala que não pode molhar, mas ela tem uma Iemanjá na água. É a conservadora, restauradora, colocando santo na água. Não, aí você vai ter que falar disso aqui pra nós depois, mostrar, ensinar. Então, assim, convidada para próximos episódios, com certeza. Obrigada, você já tá muito feliz de conversar com você. O que você colocaria de mensagem final que você gostaria de passar para o pessoal do Atabaque Podcast? Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a confiança, né, de passar um pouco aqui das minhas experiências, da minha trajetória. E eu queria dizer que a espiritualidade ela é tão grande, assim, é tudo tão imenso, e imenso também é o amor que essas entidades, que esses orixás, né, eles têm por nós, independente da religião de cada um. Eu acho que ter algo para se agarrar nos momentos de dor, nos momentos de alegria, de gratidão, né, a gente é importante para a caminhada humana. E se você é de uma religião de matriz africana, assim, não tenha medo de dizer que você pertence a uma comunidade de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda. Assuma a sua ancestralidade, assuma a sua religião, firme no seu compromisso, no seu preceito, as coisas que você tem que fazer. E não tenha medo, não tenha vergonha, porque é o que eu acredito que exercer a nossa espiritualidade, exercer a nossa fé, com o trabalho da caridade, né, com o exemplo do Cristo, eu acho que é um grande exemplo para que outras pessoas também busquem esse caminho de paz e busquem esse caminho de acolhida. Então, assim, que a gente consiga combater o preconceito, que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam um pouco mais e, a partir desse entendimento, que venha um respeito e que a gente consiga caminhar sempre perseverante aí nos ensinamentos de Deus e de Jesus. Assim, muito linda, muito maravilhosa ela, gente. Gratidão. Obrigada, muito obrigada. Muito axé, muita força, muita luz. Que todos os seres de luz encantados estejam com você. Assim hoje e sempre, abençoando suas mãos para esse trabalho aí tão bonito. Obrigada. Viu? Muito axé. Foi ótimo. A todos que assistiram, gratidão. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem esse episódio com mais gente para que o nosso Atabaque Podcast cresça cada vez mais. Axé.